Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vê, Senhor, estamos diante de ti e precisamos de ti. Queremos aprender contigo como verdadeiros discípulos, que pode tomar sua palavra e cortar com ela todo inimigo, toda doença, toda angústia, toda dor, e trazer a cada um de nós a verdadeira felicidade, o gozo, a paz, o amor, o perdão. Nós cremos nisto, Senhor. Nós cremos no que pregamos. Nós cremos no que lemos. Nós cremos no seu profeta Elias. Nós cremos no sétimo anjo, com esta grande manifestação da revelação. Nós cremos no seu ministério final entre os gentios, como Filho do Homem. Estamos aqui porque cremos, porque comemos o livrinho e faz bem ao nosso interior. Continua abençoando sua igreja, estes presentes, e também através da internet. Todos quantos nos ouvem através dos DVDs, que a luz do Senhor possa penetrar no coração de cada eleito. Eu sei, Senhor, que eu posso pedir pelo eleito, porque o eleito, ele abrirá o coração. O não eleito eu posso pedir, mas ele não vai abrir, porque não tem eleição para abrir este coração. Mas o eleito é como a samaritana, como Zaqueu, como Mateus publicano, como o ladrão da direita. Este é o eleito que descansa a sua fé na palavra revelada. Então fale conosco mais um pouco, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Voltou ao Pai. Bem, vamos começar no parágrafo 44 e 45, Abraão restaurado. Irmão Brana mostra aqui que, para Deus mostrar o que ele ia fazer, ele mudou o nome de Abraão. Capítulo 17 de Gênesis. Ele mudou o nome de Sara. Nós temos que aplicar isto sempre para o nosso dia, porque os dias de Abraão e Sara são os nossos dias. São os dias verdadeiros de Abraão e Sara. São estes, porque Abraão e Sara, ele está representando Cristo e a igreja desde o Pentecostes, mas a manifestação deste tempo final no profeta William Branham é algo presente, mais próximo, que Deus tem feito para mostrar o que ele vai fazer. Então, o que ele iria fazer, porque já está feito. O que nós temos hoje é só descoberto o que Deus fez. Nós não estamos fazendo nada novo.
descobrindo o que Deus fez. Assim como no Velho Testamento ficou encoberto o que Deus fez. O Novo Testamento descobre o Antigo Testamento. O Novo Testamento torna-se coberto por Apocalipse. Quando Deus tira o véu, aí descobre o Novo Testamento, descobre o Apocalipse, e aí fica sabendo do Novo Testamento, inclusive da deidade, que tem de saber e crer da forma correta para você poder ter a mente de um verdadeiro Deus. E como falamos ontem, eu quero passar por mais alguma coisa da parte anterior, que é tão importante como a gente gosta de expressar isto. O nosso primeiro ser foi espírito. Então esta é a nossa parte anterior. Se não tivéssemos sido espírito, não seríamos carne. Por isso a parte anterior de Jesus era espírito. Se não tivesse, ele não teria manifestado em carne, porque é a parte anterior. E quando aquilo manifesta, está formando o visível, a imagem. Se Jesus não manifestasse, nós não sabíamos que as costas daquele homem que Moisés viu eram as costas de Jesus. Mas se Jesus não manifestasse, se ele não viesse aqui neste mundo, então não saberíamos sobre estas costas. Mas as costas que Moisés viu, não podendo ver a face, eram de Jesus, que os discípulos viram a face. Agora já podia ver a face, porque ele estava manifestado. O Espírito se fez carne. Mas ele não podia continuar nesta dimensão, na carne. Na carne ele veio para preparar o povo, para abrir os olhos do povo, para revelar Deus ao povo, para revelar o nome do Pai ao povo, e depois, através da morte, sepultura e ascensão, ele foi tirado desta dimensão, no físico. Isto é o físico, porque Deus é espírito. Mas ele foi tirado desta dimensão, porque ele tinha que voltar ao Pai. Voltar ao Pai, nós já aprendemos com o irmão Brana, que é voltar o estado anterior. Voltar o que era antes. Se a coluna de fogo voltasse, o Logos voltasse o que era antes, não teríamos como ver Deus. Porque o Logos é a pequena luz branca que desprendeu do seio do Eterno para fazer conhecido a Deus. Agora, se ele não tivesse saído, não veríamos Deus. Vai guardando, por favor, porque a gente fala de coisas de muitos milhões de anos atrás, na maior simplicidade. Você fala de Logos, você tem que saber que isto é antes da criação do homem. E antes do Logos, a parte anterior é o eterno, é o invisível. O Logos já é a parte que se vê, não vê a pessoa, mas vê a luz. Não vê a pessoa, mas vê as costas. Não vê a face, mas vê as costas. Não vê a frente, mas vê atrás. É a maneira de Deus manifestar, até que ele pudesse ser visto. Por isso, irmão Brana pregou ouvir, mas agora veja. Abraão
ouviu Deus várias vezes, mas agora ele viu ele, como um homem chegando em casa com os pés empoeirados, pôs água e lavou os pés de Deus. Depois eu chego nesse ponto onde as pessoas têm a dificuldade e dizer para o irmão Branham, mas você não crê que aquilo era Deus? O irmão Branham diz, aquilo era Deus. Eles não conseguem ver, porque eles gostam de dividir Deus. E nós não, temos que ver a parte anterior. Do físico, a parte anterior é o espírito. A parte anterior da coluna de fogo é o eterno, não pode ser visto. Quando ele se desprende na pequena luz branca, que é o Logos, agora você começa a ver, não a pessoa, mas você começa a ver o quê? Falaria uma palavra, você não vê a pessoa, mas você vê a luz, porque o Logos é a pequena luz branca que se desprendeu do eterno, daquele invisível, e apareceu para poder mostrar para nós que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem. Olha nele, mas se não tivesse a imagem, então teríamos o invisível apenas. Então essas coisas são profundas, muito boas, a gente só pode falar porque crê no que o profeta pregou. Você vai falar nessas palavras tão profundas, você teria que ser um grande teólogo, mas eles não podem desmanchar isso como William Branham desmanchou para dar para nós, trocar em miúdo, como William Branham trocou em miúdo para dar para nós. E hoje nós temos que trocar mais miúdo ainda. Irmão Branham, quando troca em miúdo, a moeda está grande. Ainda precisa de João trocar em miúdo para nós. Esse ministério de João troca em miúdo, que aí mastiga. Ele troca em miúdo. Mas, claro, as coisas chegam para nós através sempre do ministério presente, do que Deus está fazendo no momento. Eu sempre digo, se Deus tem algo mais e alguém mais para fazer este algo mais, então isto vai acontecer. Vai acontecer. Porque nós vamos continuar com o algo mais que temos da mensagem. Aquilo que os que andaram com o irmão Branham não têm. Então nós temos algo mais. Agora, o próprio irmão Branham diz nesta mensagem que o trabalho dele, o ministério dele, não daria certo na América. Eles não dão certo na América, e sim em outros lugares. Então, o ministério do irmão Branham deu tão certo para todos nós aqui no Brasil. Tivemos e temos muitas divisões também dos que crêem na mensagem. Mas o eleito, ele acompanha, porque você tem que acompanhar a mensagem, as fagulhas até formar a imagem. E é assim que a imagem vem para o televisor. A imagem não vem imagem. Você vai ver a imagem quando ela chega na televisão, no tubo, e aquilo forma a imagem. Mas ela vem em fagulhas. Está no ar. Mas se você unir estas fagulhas da imagem, e irmão Branham diz, é assim que os anjos estão aqui. É assim que Deus está aqui. Você tem que ir unindo as partículas, os anteriores de Deus. Aí você forma Deus no dia. Mas tem que unir isto. Eu tenho que unir a minha parte anterior para ser a imagem que vocês estão vendo hoje.
Mas tem que unir a parte anterior. A minha parte anterior, espírito. Senão eu seria um defunto. Seríamos um aborto. Mas não. Somos uma pessoa. Falamos, ouvimos, agimos. Temos condições de aceitar e de rejeitar. Temos livre-arbítrio. Isto é, o ser humano completo. Um ser humano visível. Temos uma alma. Isso é que nos difere do boi, da vaca, do leão, do tigre, da onça e assim por diante. Eles não têm esta parte anterior que nós temos. O animal não tem a alma que nós temos. Nós temos uma alma que mostra que erramos, pedimos perdão, somos perdoados. O animal não sabe nada disso, por isso que ele dá coice. Por isso que ele morde. É a defesa que ele tem. A nossa defesa é a nossa alma. A alma, diz o irmão Brano, é a natureza do espírito. Se o seu espírito é de Deus, a natureza do seu espírito só pode ser Deus. O animal já não tem essa parte. Isso é o que nos faz diferente. Por isso não podemos agir como Caim, que tinha uma natureza animalesca, isto é, uma natureza de animal. Porque ele era um misto. Não existia um igual a Caim. Foi uma mistura de animal com a mulher. E isto trouxe um Caim. Ainda que as pessoas não conseguem ver, eles vão pensar que a Eva comeu maçã. Se comer maçã faz ver que está nua, é que o profeta diz, vamos dar maçã então para elas. Mas não é comer maçã. Aquilo foi o sexo mesmo que foi descoberto lá no princípio. Comeu do fruto, comeu do sexo. A expressão mundana já é assim, e a expressão da Bíblia é assim, comeu. E o comer, não com a boca, é sexual. Eu estou vendo aquele menininho rindo. Eles pegam um pedaço desse, colocar na internet e pôr o menininho dando gargalhada. Não entendi nada. Mas não é só você que não entende. Aquele que coloca, ele não entende. Por isso que ele coloca, ele não vê a parte anterior. Eles conseguem ver Caim como um filho de Adão. E a Bíblia diz que ele é do diabo. Como é que pode ser filho de Adão? A mesma Bíblia que diz Caim é do diabo, é a mesma Bíblia que diz Adão, filho de Deus. Como que um filho de Deus podia gerar um diabo? Não podia. Depois da mistura, depois do Éden, depois do dilúvio, aí tem a mistura. Aí se gera muitas coisas. Mas não, a mulher não gera de animal, não tem jeito mais. Gênesis 3, Deus quebrou aquele animal que não tem jeito. Aí a ciência roda e não encontra nada. Porque é um elo perdido. Porque Deus destruiu aquele elo que era a serpente. Você não tem hoje a serpente. Você tem o símbolo, mas você não tem a serpente astuta hoje. Você tem, lembra dos animais? A gente conhece muito poucos animais, né? Mas lembra dos animais? Mas você não vai encontrar a serpente que falava, que andava em pé. Você vai encontrar umas aí que arrasta e levanta, né? Você fala, mas aquela andava em pé, aquela falava, tinha poder de convencimento, convenceu a Eva. Então eles não podem ver isso. Então a parte
anterior de Caim era a serpente. Olha para você ver. Aí você vê a parte anterior de Abel, era Adão. Ele era uma semente de Adão. E depois, para Deus continuar aquilo, não pôde usar mais da genealogia de Caim. Teve que esperar Adão gerar outro filho. Porque o filho que Adão tinha gerado, Caim matou. Aí foi esperado a geração de Sete. Quando gerou Sete, Sete gerou a Enos, e aí passou a invocar o nome do Senhor. Não é daquela árvore de Caim, mas agora é da de Sete. Mas eles não podem ver isto. O eleito é que vê essas coisas. Por isso eu estava pensando nisso, vendo a parte anterior, que é tão bom. Falei ontem, eu tenho que falar mais alguma coisa, porque esta é a realidade, a parte anterior da gente, saber, eu não seria o que sou se eu não tivesse a parte anterior. Você não seria o que você é se não tivesse o espírito, a parte anterior. Primeiro, espírito, agora, corpo. Deus primeiro, espírito. Depois, logos. A diferença que nós temos entre Deus. Deus de espírito foi ao logos. Do logos, a carne. Nós do espírito, a carne. Da morte, leva a teofania. A diferença nossa é isso. Por isso Jesus, diz o irmão Brana, Jesus sabia todas as coisas. Porque ele veio superior. Ele veio de espírito a logos. Nós viemos de espírito a carne. Eu gosto de ver as mínimas coisas que o irmão Brana deixa para nós podermos tomar e formar a imagem. Aí você forma a imagem, você pode ver, Deus é espírito, ninguém podia o ver, Moisés quis vê-lo, Deus diz, você não pode ver, nenhum homem vê minha face e fica vivo. Então, o que ele era de face, não podia ser visto. Ele era o Logos, ele era a luz. O que Moisés viu na sarça ardente? A luz, a coluna de fogo, a sarça ardendo. Aquilo era o Logos, era Deus se mostrando, até que ele formou a imagem que nós vimos deles, vimos a coluna de fogo, como? Em Jesus. Em Jesus você vê Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Logos. Quem me vê a mim, vê a coluna de fogo. E assim por diante. E eles não conseguiam ver isso. Por isso até hoje os pentecostais não conseguem ver. Dizem, não, e são dois. Pega os trinitarianos, e são três. Pega os dualistas da mensagem. Não, eles têm um Jesus e tem um Pai. Eles nunca percebem a forma que forma a imagem, o meio que forma a imagem. Eles nunca conseguem unir o anterior com o presente. Se unir o anterior, o Espírito, o Logos, com o presente, que era Jesus, você veria a imagem do Deus invisível. Amém, amém? É tão simples, né? Para quem crê. Então Deus, quando ia fazer algo, ele primeiro mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara. Isso é correto, apenas aqueles nomes significam algo. Por que ele mudou o nome de Jacó para Israel? Ele não podia continuar um trapaceiro. Ele tinha que ser um príncipe. Porque ele mudou Sarai para Sara. Ela não podia continuar contenciosa, Sarai. Mas Sara, uma princesa. Foi por isso que veio a mudança. Por que vem a mudança hoje?
Não podemos continuar com os nomes batistas, metodistas, assembleianos que tem hoje. São contenciosos. Só levantadores de contendas. Mas o novo nome é dado a você para você reconhecer que és a princesa. Deus te mudou. Observe. Por que ele mudou o nome de Saulo para Paulo? Irmão Brandi, Saulo é o nome bom para um rei. Saul, que era Saulo. Mas não dava certo para um apóstolo. Aí Deus mudou o nome dele. Você não vai chamar Saulo, e sim Paulo, que é pequeno, não grande. O Saul, um grande. O Saulo, grande. Mas um Paulo, pequeno. Por que ele fez todas essas coisas? Depois dele ter vencido e entrado na glória, ele, Cristo, ele disse que o seu nome seria mudado. Quando ele venceu e entrou na glória, levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. E as portas se abriram. A voz de dentro perguntava, a de fora respondia e combinava, porque era a parte anterior. Eles sabiam que o seu Deus, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, sabiam que o seu Deus tinha descido para fazer o trabalho que fez aqui na terra. Diz o historiador que os arbustos perto do Calvário estavam todos cheios de anjos, dizendo, olhando para ele e dizendo, faça-nos um aceno e nós mudaremos esta cena. E ele não fez nenhum aceno. E Deus já morreu daquela forma porque não podia fazer nenhum aceno. Como acenar? As mãos estavam pregadas, os pés estavam pregados, a cabeça uma coroa de espinho. Como acenar? Não fez nenhum aceno. E ali estava a nossa vitória. Mas ele recebeu um novo nome, diz William Branham, quando ele venceu e subiu para a glória. Por isso, irmão Branham diz, esse novo nome já tem 2000 anos, mas não foi revelado. Porque não podia ser revelado nos dias de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Teria que ser revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Por quê? Eu estava dando uma olhada que é tão simples, as coisas que eu estou falando, é tão simples, mas por quê? Não foi revelado antes. Porque antes ele estava no trono. Porque é revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Olha Apocalipse 3, 21. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Em nenhuma era, ninguém assentou no trono, porque não era tempo do trono, deste trono, que é o trono para o novo nome. Eles já estavam assentados no trono, mas no trono do Pai. Agora Jesus venceu e deixou isso no Apocalipse por 2 milênios, até que viesse a manifestação do sétimo anjo, e quando ele tocasse a sua trombeta, cumpriria o segredo de Deus e abriria isto para nós. E o próprio anjo teria o novo nome de Deus. O nome de Deus está no anjo. O irmão Branham mostra isso. O nome de Deus está sempre no anjo. O nome de Deus estava em Josué. E para provar que estava em Josué, ele chamava Oséias. Não podia. Porque Oséias quer dizer salvação. Tem que ser Deus é salvação, o Jeová é salvação, Iá é salvação. Então teve que mudar o nome dele. Moisés diz, você não chamará mais Oséias, e sim Josué.
Porque diz Deus em Deuteronômio, o meu nome, me perdoe, em Êxodo, o meu nome está nele. Assim você vai ver o nome de Deus no anjo. Jesus tinha o nome do Pai. Manifestei o teu nome que aos homens que do mundo me deste. Ele manifestou o nome para aqueles que tinham que ter conhecimento daquele nome. Se fosse para falar hoje, manifestei um novo nome para aqueles que têm a revelação deste tempo do mundo que me deste, para o novo nome. E esta é a hora em que vivemos. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Agora sim. Jesus estava sentado no trono do Pai. Ninguém mais assentado com ele. Só Jesus, porque ele foi o vencedor. Ele assentou no trono do Pai e intercedeu. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, na sétima era da igreja, na era de Laodiceia, viria um mensageiro, viria um anjo. Deus levantaria um homem que faria um trabalho como o Alfa fez. Deus levantaria um Ômega, entraria nele, e seria Ômega nele. A parte, é o que eu disse ontem, a parte anterior de Brana era Jesus. Você não pode falar mal de Jesus. Eles dizem assim, por que vocês que crê no novo nome, não faz tudo no novo nome? Porque nós estamos hoje tendo a revelação da imagem formada no Novo Testamento para a revelação. Do novo, a imagem formada do Velho Testamento para o Novo foi Jesus. A imagem formada do Novo Testamento para o Apocalipse, que era o mistério, o segredo total, a imagem formada é Brana. Aí você vê a parte anterior de Brana, é o Alfa. Por isso Jesus diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Porque a parte anterior de Brana era Jesus. Por isso, você não tem que falar contra Jesus. Eu não vou dar mais explicação. Tem alguém que quer dar muita explicação para o povo por causa do nome. O nome Jesus é pouco tempo que existe a forma deste nome, mas deixamos quieto. Sabemos que ele tem unido com a parte anterior, porque temos um trono nesta era de Laodiceia. Porque não teve trono nas outras eras? Porque não era lugar de trono, não era tempo de trono. O Cordeiro não tinha saído do trono. Mas quando ele saiu do trono, na sétima era da igreja, para revelar sua palavra, ele saiu do trono, ele já estava com este versículo cumprindo aqui na terra. Ao que vencer. Quem venceu foi o mensageiro. Quem venceu foi o anjo. Foi o anjo, Deus em Brana. Foi o anjo homem, que pode mostrar a imagem que você não conhece lá de trás. Por quê? Outra vez, Jesus veio do Logos e formou a imagem, Jesus. Mas o que aconteceu com ele? Ele voltou ao Logos outra vez. É isso daqui que eles têm a dificuldade e nós cremos. Mas você nunca pode abandonar a parte anterior, xingar a parte anterior, dizer eu não quero nada com Jesus. Se você não quer nada com Jesus, é a parte anterior de Brana. É a mesma coisa de eu dizer assim, eu não quero saber nada do meu espírito, é a minha parte anterior. Diz, por que vocês não fazem tudo no novo nome? Porque não é para fazer no novo nome o que vocês querem que faça no novo nome. O novo nome, diz William Brana, que é fé para rapto. Os trovões te daria fé para rapto. Não é para cura divina. Cura divina, o nome de Jesus Cristo já nos curou. Isaías 53 é promessa do Antigo Testamento cumprida no Novo Testamento por 2 milênios. E agora a promessa
da revelação em Apocalipse do 7º anjo é para mostrar para nós aquilo que não sabíamos durante esse período da coluna de fogo outra vez. Por favor, eu fico maçando muito no lugar, mas se eu te perguntar, você não sabe nada. A parte anterior de Jesus, coluna de fogo. A parte anterior da coluna de fogo, Espírito. Então, mas onde está? Não, você não tem agora que procurar na mensagem. Você tem que crer no que eu estou pregando agora. Você tem que ver que essa é a realidade que o William Branham trouxe. Ele não podia pregar tudo. Então, esta é a realidade de você ver. Ou você duvida que a sua parte anterior era Espírito. Assim como você não pode duvidar que a parte anterior de Jesus era o Logos. A parte anterior do Logos era o Espírito. Ele saiu de Espírito, Logos, carne. Nós saímos de Espírito, carne e teofania. Você sabe que o Logos também é conhecido como teofania. A gente simplesmente não conhece tudo porque nós viemos diferente de Jesus. Espírito, Logos, carne, Jesus. E nós, Espírito, carne, e depois que vencermos na carne, aí vamos à teofania. A teofania converteu em Jesus. Você não vai ver a teofania, agora você vai ver Jesus. Agora, ele voltou ao Pai. Como nós lemos aqui, Paulo encontrou no caminho de Damasco, ele estava diferente. Porque com os discípulos, ele era Jesus, Yeshua, manifestado, Deus em carne. São João 13, verso 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e ia para Deus. Olha, saiu de Deus e estava voltando para Deus. Por que as pessoas não conseguem ver ele saindo de Deus e voltando para Deus? Porque ele sai de Deus, olha bem, sai de Deus, veio em carne e volta ao Pai. Saiu do Pai, veio ao mundo e volta ao Pai novamente. Escuta aqui, São João 16, 26 em diante. Naquele dia pedireis em meu nome. Porque tudo é dizer, tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. Agora aqui é diferente. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai, ou por vós ao Pai. Naquele dia, irmãos, é no dia desta revelação, no dia desta luz. Jesus estava terminando o seu ministério. Ele estava falando de outro dia, de outra manifestação, quando a coluna de fogo se convertesse outra vez numa carne. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Aí ele deixou o mundo e voltou ao Logos, a coluna de fogo. Agora vocês têm consciência disto, porque o profeta pregou e nós acompanhamos esta leitura. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, que é a coluna de fogo. Para Saulo, e caindo na terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se você não tem novo nome, Deus não vai trabalhar com você. Se não há uma mudança de nome, Ele faz aquilo para mostrar que Ele vai trabalhar com você. Aí Ele chamou ele de Saulo. Saulo, Saulo. Mas o Saulo era um perseguidor, porque não tinha novo nome.
não mudou o nome dele. Então você é um perseguidor. Você pode ver que todo povo, não só da mensagem, mas de toda denominação, que persegue o novo nome, é porque eles têm o antigo nome. Eles são Jacó. Não, vamos dizer que são Jacó. Ser Jacó é uma boa coisa, mas não foi mudado. Eles são Saulo. Não encontrou com a luz. Se encontrasse com a coluna de fogo, ele ouviria a voz. E mesmo Deus te chamando de um trapaceiro, de um perseguidor, ele poderia também te dar a oportunidade de ver por que me persegues. Quem é que persegue o novo nome? Ele não apareceu assim a carne. Eu sou Jesus. Carne, não. Por que me persegues? E disse ele, quem é Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus o quê? Luz. Eu sou Jesus, coluna de fogo. Eu sou Jesus, Logos. Não, eu sou Jesus, carne, palpável. Não, eu sou Jesus, coluna de fogo, luz cegante. Se você recebe a palavra do dia, esta palavra te muda de Saulo para Paulo, de Jacó para Israel, de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão, de Brana para Bran. E a sua fé é mudada neste dia, quando o Cordeiro saiu do trono e está aqui na terra, dizendo ao que vencer, assentar-se comigo no meu trono. Já não é no trono do Pai. O trono do Pai é trono de intercessão. O meu trono é o que vencer. Venceu as eras, 7 eras da igreja. Venceu o período que a coluna de fogo estava manifestada no Novo Testamento. Agora assenta comigo no meu trono. Olha um novo trono, não mais de intercessão, mas de vitória. Esse é o trono do vencedor. Não é um trono de intercessão mais, porque venceu o prazo da intercessão na 7ª era, quando houve outro trono. Não mais o trono do Pai. Deixa eu repetir isso. Quem és tu, Senhor? Ele sabia, Saulo sabia, ele era um hebreu. Ele sabia, fariseu, filho de fariseu, e ele sabia muito bem, com a crença que ele tinha no Deus do Velho Testamento, ele sabia muito bem o que era aquela coluna de fogo, aquela luz cegante. E aquilo mudou Saulo. Quem és tu? Ele chamou a luz do quê? De Elohim, Senhor. Quem és tu, Senhor? Ele sabia que era algo sobrenatural. Mas para isso acontecer, ele tinha que reconhecer quem és tu. Ele não teria que maldizer a mensagem, falar contra o novo nome, como não se fala contra o nome Jesus. Que durante 7 eras da igreja, Deus não trabalhou com o nome hebraico, porque o período é gentílico e Deus trabalhou com o nome grego, latim, que vem de Jesus para Jesus. Foi o que ele trabalhou dentro de 2 milênios, porque ele não está salvando o judeu nesse tempo, ele está salvando um povo gentil. E ele trabalhou com o seu nome grego, gentil, que é o latim. E as pessoas não têm conhecimento do que Deus fez, e agora ele mudou o nome. Porque ele diz, na 7ª era, haverá o pregador, o anjo da 7ª era, e ele é o vencedor. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Ele já está dizendo, eu desci do céu em 28 de fevereiro de 1963. Desci do céu, me manifestei numa carne, no anjo do dia. E ali está o trono
onde estou assentado, no coração do sétimo anjo. Isto é assentar comigo no meu trono. Coração de Brana é o trono onde Deus pôde assentar, manifestar. Assim é o nosso coração. Mas eu quero que vocês vejam isto. O Velho Testamento, coluna de fogo, Jesus veio mostrar a imagem do anterior, que não podia ser tocado, não podia ser visto, mas agora ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Deus invisível. Quem me vê a mim, vê a coluna de fogo. Não adianta você querer ver outra coisa. E aí ele vence aqui, morre, sobe, e quando ele desce no Pentecoste, ele já é fogo outra vez. Coluna de fogo, línguas de fogo foi vista em Atos 2, quando ele desceu no Pentecoste. Atos 9, quando ele fala com Saulo. Ele não é um homem. Olha para você ver, ele não é um homem de carne. Ele é uma luz cegante, uma coluna de fogo. O que era aquilo? Voltou ao Pai. Ele disse que ia voltar ao Pai. E aqui irmão Brana disse, deixa eu ver se eu termino, que meu tempo está curto aqui agora na mensagem, né? 103, Abraão restaurado. 103, 104, 105. Observe, quando a coluna de fogo se fez carne e habitou em nosso meio. Como o encontramos outra noite? O que ele fez? Como eles o conheceram? Discernindo os pensamentos do coração. Eles sabiam que aquele era aquele profeta do qual Moisés havia falado. Ele alegou ser aquilo. Eles sabiam que era, esta é a maneira que ele era. Agora, ele retornou aquilo novamente. Você sabia disto? Oh, irmão Brana. Oh, não, irmão Brana. Aí ele diz, oh, sim, ele retornou. Eles não veem isto. Ele retornou ao Pai. Ele retornou à coluna de fogo outra vez. Para quê? Como ele foi visto nos dias de Brana. Como ele foi visto? Brana olhou para cima e ele viu Jesus. Ele podia ver Jesus. Brana podia ver. Na sua era final, ele podia ver Jesus. Mas quando estava manifestado nele na terra, você tinha que ver uma coluna de fogo. Era isso que você via. Uma coluna de fogo sobre o anjo. E aquilo ali era Deus mostrando que estava sobre o homem. Agora, não era mais o corpo chamado Jesus, que aquele corpo foi glorificado, não pode vir morrer, não pode vir na terra, sofrer mais. Então, quando Jesus voltou à coluna de fogo, dentro de 2 milênios, para que ele pudesse manifestar no ômega, um novo corpo, um novo nome. Oh, só Deus para ajudar quem precisa ver estas coisas. Ele retornou aquilo novamente. Você sabia disto? Oh, não, irmão Branham. Oh, sim, ele retornou. 104. Ele disse, quando ele estava aqui na terra, ele disse, vim de Deus e volto para Deus. Não é isto correto? E depois que ele foi morto, sepultado, ressuscitou e subiu ao alto. Saulo de Tarso estava em seu caminho para Damasco certo dia, para colocar na cadeia as pessoas que estavam adorando. E de repente uma grande luz brilhou diante dele e ele caiu no chão. E aquela grande luz brilhava tanto que cegou os olhos de Saulo. E ele ficou cego por um período. E ele disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Todos que perseguem o novo nome é cego. Eles perseguem o novo nome, é cego. A luz bateu, a luz é a mensagem do dia, filho. Nos Estados Unidos, a mensagem do sétimo anjo. No Brasil, a mensagem de João. Bateu a mensagem. É a luz, é o logos do dia, a mensagem. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que Brana é o logos, eu não estou dizendo que João é o logos, estou dizendo que a mensagem é o logos. A mensagem é a luz bate e cega eles. A luz bateu no Brasil e cegou o povo do Brasil, principalmente da mensagem. Por que me persegues? Vocês estão cegos, perseguindo a mensagem, perseguindo a luz, perseguindo
a coluna de fogo, perseguindo Logos. Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Ele podia ter dito: Jesus, não, mas tu és uma coluna de fogo, eu sou Jesus. Aquele Jesus agora não era o corpo de carne, aquele Jesus era uma coluna de fogo. Agora você tem que saber que aquele Jesus que era carne virou uma coluna de fogo, porque ele voltou para o Pai, porque ele tinha que manifestar essa coluna de fogo outra vez e sair de Deus, sair do Logos e entrar na carne outra vez. Ele saiu do Logos e entrou no homem, entrou em Brana. 105 para mim encerrar. Abraão restaurado. E nós temos uma foto disto bem aqui conosco. Aí ele falou da foto. E nós temos uma foto disto bem aqui conosco. Do que a coluna de fogo. A coluna de fogo, aonde estava agora? Sobre um homem. Você deveria ver agora que Deus não estava apenas numa coluna de fogo, estava num homem. A coluna de fogo estava sobre um homem, identificando a mensagem do dia, que o Cordeiro tinha saído do trono e estava sentado no seu trono, não mais no trono do Pai, no seu trono. Brana é o trono de Jesus, é o seu trono, onde ele pôde falar. Por isso ele diz: haja esquilo, e houve esquilo. Para a tempestade, e a tempestade parou. Era o homem? Era o Logos. O Criador no homem. Não é o homem que faz. Deus precisa do homem. Mas não é o homem que faz. É Deus no homem. Amém? Então ele diz assim, ó, e nós temos uma foto disso bem aqui conosco. A igreja pentecostal. Aleluia. Agora, é este o mesmo Espírito? É esta a mesma coluna de fogo? Jorge J. Lacey, o cabeça do FBI, tirou as impressões digitais e documentou. Você, aí está sua documentação registrada dizendo: a luz atingiu as lentes. Disse, não há nenhuma psicologia em relação a isto, porque eles diziam que era psicologia, mas ali, o teste que já foi feito pela polícia dos Estados Unidos, FBI, diz que a luz atingiu as lentes. Disse: não há nenhuma psicologia em relação a isso, porque este olho mecânico da câmera não capta psicologia. Atingiu as lentes. Amém? Aí ele fala, outros lugares, como na Suíça, aquilo atingiu as lentes outra vez. O que era? Deus, que estava manifestado num homem. Ele veio de coluna de fogo e manifestou num homem e deixou ser fotografado. Brana diz: estou agradecido por ele ter me deixado ser fotografado com ele. Quando tiraram essa foto, então o irmão Brana diz: estava agradecido por ter deixado ele tirar a foto com ele. Ele com a coluna de fogo. Eu estou agradecido pela coluna de fogo, dar o que temos a um povinho como somos, pastor sem estudo, sem formação, sem teologia, para poder saber do que nós sabemos com a mensagem do profeta. Isto é a misericórdia de Deus, entende? Isto é olhando a parte anterior. Porque vamos no rapto? Porque somos uma parte anterior de quem subiu. Os anjos me pegaram e levaram para dentro da nuvem formada por eles mesmos, disse Brana. Sou uma parte de Brana. Não é assim que você é uma parte dele? Como é parte dele? Da mensagem que ele prega. É isto, é a mensagem que manda. O esposo é a palavra revelada. Por isso, a palavra me domina, me ordena. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Obrigado, Senhor, por sua palavra, por sua revelação, por sua luz. O povo tem alcançado esta luz. Os eleitos têm alcançado esta luz. E permita que nós, nesta noite,
possamos ver a mesma coisa, Senhor. Se não pôde o povo ver a imagem, eles ouviram a parte anterior. Eles ouviram o som. Mas agora juntamos o som e a imagem para formar não apenas um áudio, mas um DVD, uma imagem que fala, uma imagem revelada, uma imagem de luz cegante, que cega o incrédulo, que cega o perseguidor. Ajuda, Senhor, cada um de nós para permanecermos na sua presença, sempre com o perdão de nossos pecados. Nós não chegamos aqui como alguém valentão, mas como um pecador arrependido, salvo pela graça, para ministrar sua palavra. Temos tanta fraqueza quanto os meus ouvintes têm. Por mais que eles pensam diferente, mas temos as mesmas fraquezas. Somos feitos das mesma carne humana. Somos feitos da mesma carne, como o seu profeta diz, até os animais são feitos da mesma carne. Só tem a alma diferente os homens. Por isso estamos agradecidos por isto, pela sua luz, pela sua palavra, pela sua revelação, por aquilo que o Senhor mostra para nós e nós vemos. Nós aceitamos, em nome de Jesus Cristo, que possamos sempre ver que o Senhor neste dia tem alcançado o seu trono de vencedor. Neste dia, alguém que pôde pregar a mensagem, vencer e assentar consigo no seu trono de vencedor da era final, com um novo nome, Bran. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Posso ver Abraão, era um dia de muito calor. Em sua casa chegou 3 homens, e um era o Senhor. Abraão inclinou seu rosto para o chão e disse: meu Senhor, extraia água e também pão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. Abraão então lavou os pés de Elohim, debaixo do pé de carvalho comeram com Abraão. Depois aqueles anjos para Sodoma desceu, mas Elohim, o grande Deus, ficou com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. A história outra vez aqui se repetir, nesses últimos dias, como foi com Abraão. Deus e os 2 anjos vieram do céu, os anjos foram a Sodoma, mas Elohim ficou aqui com João. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou,
O Abraão desse dia o identificou quando ele pregou os 7 selos por revelação. O ministério de João viu que era Elohim em outro homem aqui, como foi com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Branaé encarnou, no corpo de Branaé encarnou.